Tem uma história muito interessante nas Escrituras que, ao mesmo tempo, além de interessante, ela é instigante e sempre me impressiona quando eu volto a essa história. E a razão dessa história ser tão impressionante, impactante para mim, entre poucas histórias, ela foi a única que eu me dediquei para escrever um livro só sobre ela. Interessante isso. Eu já escrevi, editado mesmo, mais de 105 livros e pouquíssimos que eu tenho baseado num bloco de versículos. Por exemplo, eu tenho um livro baseado só no Salmo 15. É um salmo bem pequeno, muito pequeno mesmo. Eu tenho um livro baseado na carta de Paulo ao Filemon, que é uma carta bem pequena também. E assim vai. Uma dessas porções bíblicas que me impressiona, e eu escrevi um livro sobre isso, é que eu quero tomá-la para compartilhar com vocês hoje, sobre um tema também não tanto novo, né? Porque de repente você já viu temas melhores, mas o texto é Lucas, capítulo 24. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Lucas 24, e se você não trouxe, ligue o seu celular e acompanhe o que as Escrituras vai falar no seu coração nesta noite. Não é o pregador que fala, é a palavra que fala. Quando diz que a palavra de Deus não volta vazia, é a revelação da palavra chegando no seu coração. Não é apenas a exposição pedagógica da palavra. Não são apenas as verbalizações de termos, por mais sofisticados e elegantes que possam ser, mas sim uma revelação que borbulha na alma e transforma a gente de dentro para fora. Isso é o que nós estamos aqui desejosos. Amém? Amém. Então, a história que talvez você já ouviu falar é aquela que começa no versículo 13 e vai até o versículo 35, do ponto de vista da narrativa, do pedaço da experiência de dois discípulos de Jesus, chamados discípulos no caminho de Emaús. Esse texto é fabuloso. E uma das coisas que efetivamente se destaca nesse texto, entre outras, é o lugar da palavra como elemento transformador do ser. Elemento transformador do ser de dentro para fora, onde não há absolutamente nenhuma necessidade de manipulação. Porque diante da palavra revelada de Deus, não existe possibilidade de interferência humana, por mais que seja inteligente essa interferência humana. Não existe possibilidade. A palavra, por si só, ela é suficiente e ela se completa. Tem uma declaração bíblica que eu acho fabulosa, logo no início da Bíblia, e essa declaração, eu criei um jargão com essa declaração, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e depois o versículo 2, aí quando chega no versículo 3, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E parece-me que existe, se eu não me engano, umas 13 vezes, ou 14, ou 12, depois você conta, mas existe bastante. Essa declaração, disse Deus, haja, e aconteceu. E o jargão que eu criei foi o seguinte: tudo que Deus faz, Ele o faz pelo poder da sua palavra. Ele declara e acontece. E se não acontece é porque Ele não declarou. Amém? Então hoje nós vamos olhar para esse texto na perspectiva do seguinte tema:
uma vida cristã comprometida com a palavra de Deus. Amém? Se existe uma coisa que eu tenho que me comprometer, entre outras, é com as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Um dos pilares do cristianismo histórico é que a Bíblia é inerrante, não contém erro. Eu tenho basicamente, sem exagerar, uns 40 anos, mais precisamente do ponto de vista acadêmico, uns 35 anos que me debruço nas Escrituras. Meu trabalho é estudar a Bíblia. É um trabalho legal, né? E eu, no começo, fiz de tudo para achar equívocos, achar erros. Ia na filosofia, ia na arqueologia e fazia comparações e tentando... eu sou investigador. E cada vez mais que eu me aproximava do texto, investigando, cada vez mais convencido eu ficava que a Bíblia é a verdade inerrante de Deus. É verdade. Talvez você diga, não, mas aquele texto se contradiz com o outro. Não. Talvez seja uma questão de tradução, talvez seja uma questão de falta de percepção do contexto histórico, talvez seja a falta de percepção de uma questão cultural e ali não é entendido o texto no seu devido contexto, aí as pessoas começam a achar que houve contradição, mas não há. As Escrituras é perfeita. Impressionante. Impressionante. Muito bem, e qual que é a história? Antes de você entrar na história comigo, você precisa perceber o pano de fundo. E o pano de fundo, conforme disse Billy Graham, diante da Casa Branca, quando os homens pisaram na Lua, se eu não me engano, em 1961 ou 62, sei lá, por ali, diante da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos na época chamava-se Richard Nixon. E ele fez um discurso. E o discurso dele era: o maior acontecimento desde a semana da criação até os nossos dias é o homem pisando na lua. Aí quando terminou o momento ali, o cerimonial, um repórter perguntou para Billy Graham, que estava ali na tribuna de honra. Billy Graham, Nixon diz que o maior acontecimento desde a semana da criação até os dias de hoje é o homem pisando na lua, é isso mesmo? Ele disse, não. O maior acontecimento desde a semana da criação até os nossos dias não foi o homem pisando na lua, mas foi o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse texto aconteceu no dia do maior acontecimento da história da humanidade, a ressurreição de Jesus. No domingo da ressurreição. Você pode imaginar aquele dia amanhecendo? Um dia qualquer. Um dia qualquer. Tudo bem? Um dia comum. Não havia nada de espantoso no ar. Mas tinha um grupo de gente que foi convencido na alma e carregava plantado no coração a certeza de que aquele pregador que na sexta-feira foi crucificado, no domingo ressuscitaria. Eles cravaram na alma a certeza dessa verdade. Era esse domingo. O dia amanhece e tinha um grupo de pessoas pequeno. E no grupo tinha um casal, Cleopas e sua esposa, que moravam afastados de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. E eles amanheceram o dia e ficaram na expectativa. Na época não tinha Zap, não tinha Globo, não tinha os meios de comunicação. E eles estavam ali esperando só a comunicação oral.
E de vez em quando umas notícias corriam para lá e para cá. O texto vai contar isso. E eles esperaram, tomaram café da manhã, o casal, naquela expectativa. Depois, esperaram até 9 horas, nada, e ficaram na expectativa. E perguntavam para alguém, você sabe alguma coisa? Alguém sabe alguma coisa? E nada. De vez em quando surgiu uma notícia que as mulheres tinham visto Jesus lá no... E umas foram lá no sepulcro, e o sepulcro estava vazio, mas nada de prova física, material, palpável, mensurável. Não havia. Não havia nenhuma foto mostrando que tinha acontecido o que eles esperavam. Meio-dia eles almoçam, o coração já pesado. E quem sabe, cada dia, cada hora que passava era a esperança que esvaía, pouco a pouco, de modo que quando chegou por volta das 3 horas da tarde, quem sabe o Cleopas fala para a esposa, ou a esposa fala para o Cleopas, sabe de uma coisa? Já é 3 horas. Se ia ressuscitar, já deveria ter ressuscitado. Vamos arrumar nossas malas, nossas mochilas, e vamos voltar para a nossa casa. Já era esse projeto. E aí eles fazem isso. E o versículo 13 inicia assim, a santa bendita palavra de Deus, naquele mesmo dia, ou seja, no dia mais importante da humanidade. O dia da ressurreição de Jesus. Naquele mesmo dia. Já pensou? Você viver o dia mais importante da história da humanidade? Um dia perguntaram a um pregador na Rússia, um brasileiro, como é viver no Brasil, onde acontece o avivamento? E aquele pregador respondeu, é viver como se não tivesse acontecendo o avivamento. Moral da história é que quando você vive o momento, você não tem capacidade de medir o impacto do fato. Só a história vai contar. Quem sabe hoje, ou você está vivendo a tua geração e está vivendo o melhor momento da história da humanidade, mas você não tem noção de saber isso agora, porque só a história vai relatar. E esses homens, esse casal, esse Cleopas e a esposa dele, possivelmente Maria, estão vivendo um momento tão importante, mas eles estão tão mal. Já pensou? Sabe aquela hora que você tem um buffet, sabe assim, todo especial e você não tá sem apetite? Que chato, né? Você está com febre, dor de barriga e não vai conseguir comer? Que chato, né? Ah, eu como assim mesmo. Mesmo sem vontade. Você come também? Você é desse que come? Eu estava... Terça-feira, não, que terça-feira? Quinta-feira, eu cheguei numa cidade chamada Cururupu, no estado do Maranhão. Peguei um ferryboat, depois peguei uma balsa, peguei o que tinha direito até chegar na cidade. Ô lugar longe, desgraçado. E eu já cheguei lanchado, barriguinha já arrumadinha. Aí me chamaram para merendar. Merendar é merendar. Descubra. E aí me chamaram para merendar. E a merenda, sabe o que era? Aquele camarão, gente, vermelhinho, bonito, desse tamanhozão, aquelas coisas bonitas. Aquele camarão, parece que deram injeção nele. Cheguei, ele estava... E, gente, e açaí, e farinha, e eu com a barriga cheia. Eu digo, nem que lasque tudo. Eu comi camarão lá, lógico, fez mal. Mas eu comi. Ia perder. Mas eles não estavam aproveitando o momento
Não, eles pegaram a mochila e o texto sagrado diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Presta atenção. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. O que tinha acontecido? A morte de Jesus, a prisão e morte de Jesus. Enquanto conversava, versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Não é lindo isso? Já pensou? Jesus é um barato, né? Fala a verdade. Eu acho Jesus impressionante. Eu não estou falando de Jesus como Salvador. Isso não se comenta. Estou falando de Jesus como pessoa. Já pensou? Tem muita coisa para Jesus fazer no dia da ressurreição, não tem? Não tem? No dia da ressurreição, o primeiro dia de Jesus ressuscitadinho, bonitinho, e ele vai pegar o caminho com 2 pangarés. Rapaz, eu fico dizendo, Jesus, vai para o meio da multidão, aparece lá, fala, estou aqui. Não, ele vai fazer um caminho com 2 sujeitos que estão desistindo dele. Não é impressionante? E a outra coisa impressionante é que Jesus pega o caminho deles, faz o caminho com ele. Jesus não chega lá e pega a orelha deles e diz assim, volta, bicho ruim, vem aqui para o caminho certo. Não, Jesus faz o caminho com ele. Jesus é assim. Jesus não te força nada. Ele quer andar contigo. Você está triste, chateado, e Jesus está aí contigo. Lindo, né? E continua o texto sagrado, estou só dando pano de fundo para depois a gente entender toda a lição. E a palavra de Deus, as escrituras sagradas, no versículo 16, diz assim, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, olha o que Jesus pergunta, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E olha a resposta. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Creopas, eu falei para você que é o Creopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses dias? Ainda dando dura na pessoa, só que eles não sabiam que era Jesus, eles não reconheceram. Aí Jesus faz mais uma pergunta. Do que se trata? Então, é impressionante como Jesus se aproxima da gente, faz o caminho com a gente e quer conversar com a gente. Ele quer ouvir nossas perspectivas. Ele quer ouvir nossas justificativas. Esse negócio que Deus não quer saber o que você pensa é equivocado. Deus quer saber. Fale. Por isso que tem oração. Oração é de desabafo. Para que é oração? Me diga. Para que é oração, se não de desabafo? Oh, Deus, você vai agir aí ou não vai? Até quando, Senhor? Eu vou ficar nessa assim até quando? E aí, vai, quando? Me fala aí. Oh, Deus, ajuda, né? Oração é isso, oração é exposição de sentimentos, de desejos, de vontades enviesadas, não tem ordem nas coisas e nem precisa ter ordem nas coisas, até porque o reino de Deus, ele não é absolutamente linear, ele não é cartesiano, ele é revelação, você não entende ela pela lógica da o reino de Deus, pela lógica da matemática. Ele não tem essa dimensão. Não, o reino de Deus é um milagre que acontece na dimensão sobrenatural e não na dimensão humana, da palpabilidade, da matemática, da ciência. Não, o reino de Deus quebra todos esses paradigmas e ultrapassa todos os limites e as possibilidades humanas. Isso é milagre.
Por exemplo, meu vizinho, meu Deus do céu, se converteu. Eu orei por ele, e evangelizei, mas quando ele se converteu, eu digo, não é possível, até ele. Milagre. Amém? Milagre. Então Jesus se coloca no caminho com aqueles dois, conversa com eles. Esse é o pano de fundo, tá? Mas o que isso tem a ver sobre a relevância de uma vida comprometida com a palavra? Agora eu quero dar o chão para nós pisarmos aqui, para tirarmos as lições. O primeiro chão que nós vamos pisar é quando você chega ali no versículo 27. Quando você olha o texto, no versículo 19 até o 26, se você olhar bem direitinho, você não vai fazer isso agora, ler tudo, né? Mas dá uma olhadinha, do 19 até o 26, só quem fala são aqueles dois. E Jesus, deixa eles falar, porque Jesus deixa você falar. Você entendeu? Deixa, quer falar, fala. Porque Jesus deixa a gente falar para a gente perceber que o nosso falar não resolve as nossas demandas. Jesus deixa a gente falar, contar nossas histórias e blá, 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 blá. Ele deixa. Para a gente chegar no final e ver que é só balela. Porque o que sara é a palavra. O que cura é a palavra. O que queima no coração é a palavra de Deus. Aí, no 27, eu acho fabuloso. No 27, que é o primeiro chão, diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É lógico, aqui não está dizendo que Jesus falou direitinho, só está dizendo, Lucas diz, que ele, quem sabe ele gastou um sermão de 2 horas, de 1h30, porque aquele percurso inteiro era de 3 horas. Suponhamos que Jesus encontrou eles depois de meia hora que eles tinham saído. E eles falaram ali mais ou menos 1 hora. E Jesus só, tá. Acabou? Aí eles acabaram, não tinha mais nada para falar. Ele diz então, porque Jesus, a palavra de Deus só fala quando você fica quieto. Você entendeu? A palavra de Deus só entra em ação quando a gente fica quieto. Então aquieta-te. Busca a palavra. Busca a revelação. Busca a orientação de Deus na palavra dele para orientar a sua vida. Amém? E aí, o Lucas, ele sintetizou. Ele diz que aquele tempo que restou foi Jesus falando a respeito dele o que constava nas Escrituras. Mas para aqueles dois, Jesus não era Jesus, era um peregrino, era uma pessoa comum que encontrou eles no caminho. Era eu e você. Você entendeu? Não era Jesus ali, para eles. O outro chão que eu queria que vocês observassem comigo, o outro chão para a gente pisar, para tirar as lições aqui, olha que coisa fabulosa, olha que coisa fabulosa. Versículo 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava
as Escrituras. Não é legal isso, né? Esse é o segundo chão para a gente pisar e depois tirar as lições aplicativas para a nossa vida hoje à noite aqui em Campo Mourão, na igreja IPC. O outro chão é o versículo 35. Eu gosto do versículo 35, porque o versículo 35, ele fecha, já é um testemunho. Já é um testemunho. Eles estão testemunhando na igreja onde eles congregam o que aconteceu com eles no caminho. E não só no caminho. Diz assim: então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho. Pode ver que é o primeiro espaço, é o caminho, na caminhada, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então, pode ver que tem dois espaços, tá? Tem o caminho, que é o que eu vou trabalhar com vocês, e tem um outro espaço que é a mesa, no partir do pão. Eu vou dar um toquezinho ali só em termos aplicativos, mas o que interessa é a caminhada no caminho. Com base em tudo isso, eu queria sugerir para você algumas aplicações ou evidências de uma vida comprometida com a palavra. É muito interessante isso. Você sabe, eu sou um pesquisador, eu fui treinado para ser crítico. Eu chego na minha mão pelo menos uma vez por semana, 2 vezes no mês, materiais para mim criticar. Eu tenho uns 3 livros lá em casa para revisar. Eu nem sei quando é que eu vou começar. Meu trabalho é esse. Uma coisa interessante é que diante da palavra de Deus não há espaço para questionamento. Porque a palavra de Deus é suficiente e absoluta. E você, eu não entendo. Então, acolha a palavra mesmo sem entendê-la. Acolha a palavra porque ela é a verdade. Porque tem parte na Bíblia Sagrada que depois de 40 anos de estudo, eu não tenho noção nenhuma do que é aquilo que significa. E olha, já tentei, mas não consegui. E as informações que eu obtive não me convenceram. Eu não entendo. E tem muita coisa que eu não entendo. Por exemplo, o mistério da conversão. Gente, não passa pela minha cabeça. A minha mente não consegue virar a chave. Não consigo. Não sei você, mas eu não consigo. A fabulosa experiência da conversão, a experiência, gente, é algo demais para mim. Demais. E tem gente que diz assim, fulano conhece a Deus. E toda vez que eu ouço isso, eu lembro de um dos pais da igreja que viveu no ano 430, morreu no ano 434, chamado Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona disse assim, se você diz que conhece a Deus, você conhece outra coisa, não Deus. O que Agostinho está dizendo é que Deus é um mistério e que você, como escreveu Paulo em Atos 22, nós estamos como tateando, como que andando no escuro numa casa com a luz apagada e você procurando saída. Esses são os mistérios do reino de Deus. Então, quanto à palavra, acolha a palavra mesmo você não entendendo. Mesmo você não entendendo. Aceite, porque ela é a verdade. Amém? Amém? Qual é a primeira lição que nós vamos colocar para você hoje à noite? A primeira lição que evidencia
que você é uma pessoa comprometida com a palavra, que foi exposto à palavra no caminho, e a palavra foi exposta a você, e você é exposto à palavra, qual é a primeira evidência que aparece no texto? E que eu e você precisamos achar isso na nossa jornada para Emaús. Por mais que a gente esteja triste, o Senhor está conosco. Por mais que você possivelmente tenha fracassado, desistido, Deus não desiste de você. Tem um versículo das Escrituras que é mal compreendido. Na verdade, tem um não, tem milhares, né, que é mal compreendido. Mas tem um que é fabuloso, que diz assim: nada nos separará do amor de Deus. Aí vai elencando uma série de coisas. Nem a morte, nem a vida, nem isso, nem aquilo. E tem gente que acha que a expressão nada me separará do amor de Deus significa que eu estou agarrado na mão de Jesus, ou abraçado com Jesus e nada vai me arrancar dele. Ledo engano. O texto no original é o contrário. É Jesus que está abraçado com você e que nada pode arrancar você dele. Porque se depender de você, qualquer ventinho te tira das mãos de Jesus. Qualquer ventinho. Qualquer palavrinha de alguém aí que falar para você e você não gostou, aquela frescuraiada, né? Não é verdade? Nós somos assim, nós somos frágeis, nós somos humanos, não é verdade? Graças a Deus que somos humanos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É pela graça. Nunca se ache porque você não é, desde ser metido. Quando você se achar que está bem espiritualmente, cuidado. Seja um dependente eterno da graça do Senhor, permanentemente obcecado pela misericórdia dele, e corra permanentemente para os braços do Senhor. Nunca se ache bem, porque você é carne. Você entendeu? Tem gente que eu digo: como é que tá? Estou bem. Bem? As pessoas me perguntam: como é que você está, rapaz, cambaleando aí? Subindo e descendo. É graça. Amém? Mas Jesus está com a gente no caminho. Então, qual é a primeira evidência? A primeira evidência, de uma maneira fabulosa, aparece no versículo 28. No versículo 28, pastor Antônio, diz assim as Escrituras Sagradas, desta forma: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, já terminou às 3h, tá? Eles já chegaram na entrada, à esquerda vai entrar para Emaús. E ali vem Jesus, né? Vocês estão vendo Jesus andando. Aí andando do lado ali a Maria, o Cleopas, e Jesus conversando. Jesus termina de falar a palavra. E aí chega na encruzilhada. À esquerda para Emaús e à direita continua a jornada. E o texto sagrado da palavra de Deus diz assim: ele fez menção de passar adiante. Você entendeu? Então, eles dois iam entrar e Jesus fez menção que ia passar. Aqui está o momento crucial da vida comprometida com a palavra. Porque a vida que está comprometida com a palavra é a vida que foi impactada pela palavra. A vida que está comprometida com a palavra é a vida que queima por dentro na alma um fogo da palavra. A vida que está comprometida com a palavra é a vida que foi impactada pelo caminho, pela palavra de Jesus. Então, esse meu compromisso com a palavra é se evidenciar. E aí o texto sagrado da palavra de Deus, de maneira muito brilhante,
diz assim, mas eles. Tem uma tradução que talvez seja a que você tem aí, diz assim, constrangeram. Não é bonito? Sabe o que significa essa palavra? Constranger. Sabe? A palavra constranger no original significa quando Jesus fez menção que ia à direita, eles disseram assim, quem sabe conversaram rapidamente e disseram, olha, a gente estava triste no caminho, esse estranho entrou na nossa vida e começou e nos ouviu, foi até terapêutico a gente falar para ele, mas depois ele ministrou na nossa vida a palavra de Deus e a nossa vida mudou. E mudou por causa dele, por causa da palavra que ele falou. Então, vamos aproveitar esse tempo, vamos, já que está bom, vamos carregar ele para a nossa casa. E a palavra constranger significa que um pegou no braço direito, no braço esquerdo, e o outro pegou no braço direito, e não deixaram opção. Constranger é não deixar opção. E arrastaram ele para casa. Então, se você tem de fato um compromisso com a palavra, você não vai se desapegar dela. Você vai querer levar ela para casa, para esse momento gostoso de transformação continuar. Amém? Essa é a primeira evidência. A evidência de que você quer continuar ali diante da palavra e ser ministrado pela palavra. O pastor Antônio me falou um negócio interessante. Ele disse que, poxa vida, alguém disse para mim que quando eu comecei a construir aqui, perguntou, mas o pessoal da cidade vai lá né? Ele me diz, lá naquele mato, né? E eu falei para ele, a evidência de vir aqui é uma evidência de compromisso com a palavra. Interessante isso, né? Tem algumas ações da gente. Alguém obriga a gente a ir na igreja? Obriga? Ninguém me obriga. É porque nós fomos impactados. E a gente quer ir ouvir a palavra. Quer trazer Jesus para casa. Amém? Então essa é a primeira evidência da gente não querer ficar sozinho na vida, em casa. A gente quer carregar a palavra para casa. A segunda evidência aparece logo no versículo seguinte, e o versículo seguinte é o versículo 30, e diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Vocês perceberam? Agora, o que você não deve ter percebido é o ensino que está aqui por trás. Olhe para cá. Vocês sabiam que na hora da refeição, numa casa judia, quem deveria pegar o pão? Quem deveria pegar o pão era o dono da casa. E nunca o visitante. Entenderam? Nunca o visitante. Jesus é o visitante. Não é ele que deve pegar o pão e partir. Então tem um negócio estranho aqui. Como é que o estranho que pegaram lá na rua entra na casa e vai dar o tom da conversa? Alguma coisa está errada. Não está errado, não. É porque a relevância de alguém comprometido com a palavra, além de constranger Jesus para trazer ele para casa, deixa ele dominar todas as dimensões da vida. Ou seja, durante o caminhar, Jesus dominou a vida pessoal daqueles dois. Mas quando chega na casa, domina todas as suas demandas, todas as ações. Jesus talvez
chegue ali de uma maneira misteriosa, que o texto não explica, ele toma a posição de dono da casa. Qualquer um que tem um compromisso sério com a palavra tem que deixar Jesus ser o dono, não só da vida, mas das coisas, das suas coisas. Amém? Isso é uma evidência clara. Estranhamente, Jesus está ali na mesa. E Jesus tem 4 gestos. Presta atenção nos 4 gestos de Jesus. O primeiro gesto que Jesus tem é pegar o pão. Amém? Perceberam? Olha aí no texto, versículo 30. Ele pegou o pão. Olhe para cá. O que significa pão na tradição bíblica, na tradição hebraica? Pão significa pessoa. Pão é a metáfora de uma pessoa. Então, quando Jesus pega aquele pão, ele estava pegando Cleópas e Maria, simbolicamente. E a prova disso é que Jesus, uma vez, para explicar sobre ele, para dizer que ele é vida, ele diz: eu sou o pão. Aí ele acrescentou: eu sou o pão da vida. Mas o diferencial de Jesus é o da vida. Mas o pão era todo mundo. Tudo bem? O pão era todo mundo. Qualquer pessoa era O pão simbolizava qualquer pessoa. E Jesus acrescenta: eu sou o pão da vida. Jesus é diferente. Amém? Então, Jesus pega o pão. Que coisa maravilhosa, né? Aquele homem triste no caminho, agora está na mão de Jesus. Aquele homem frágil está na mão de Jesus. Aquele homem e aquela mulher frágil está na mão de Jesus. Eles desistiram do cristianismo, desistiram da fé, abandonaram Jerusalém. Mas agora Jesus fez a caminhada com eles. Eles trouxeram Jesus para casa. E agora Jesus domina eles e as coisas deles. E então Jesus pega ele. O primeiro gesto. O segundo gesto qual que é? Acha aí. Qual que é o segundo gesto de Jesus no versículo 30? Abençoou. Já pensou, gente? Nós não somos dignos de ser abençoados. É uma decisão da graça. Alguns de nós somos uns pães dormidos, pão seco. Só serve para fazer torrada. E às vezes nem para isso, né? Não tem momento assim que a gente é um pãozinho borulento lá, não lembra? Que você esquece lá no fundo aquele pão, você tira e joga no lixo. Às vezes a gente é assim. Mas esse pão que nos serve está na mão de Jesus. E ele agradece pelo pão. Tudo bem, você se acha um pão de leite, metido, só se acha. Só se acha. O terceiro gesto qual que é? Qual é o terceiro gesto? Ele vai partindo, pedaço a pedaço. Vai partindo. Você vai já entender isso tudo. Ele vai quebrando o pão. E sabe o que significa? Jesus partir o pão. Significa que ele está ministrando na sua vida. Curando você. É a palavra que está lá dentro, queimando o teu coração. É ele, no caminho. Olha o versículo 31, que beleza, né? Ele vai queimando, vai transformando. Você entendeu? Amém? E ele vai, quantos pedaços ele fizer, melhor, porque quantos pedaços ele fizer em você, pão dormido, pão seco, pão feio, quantos pedaços ele fizer, ele vai entregar e as pessoas vão se alimentar de você,
da graça de Deus operada em você. Você vai ser testemunho de milagre para outro se aproximar do Senhor. É isso, na mesa, na mesa. Então, a mesa é o lugar da entrega. A segunda evidência dessas pessoas ali, que eles estão comprometidos com a palavra, que a palavra o alcançou, que a palavra o ministrou, que eles estão expostos à palavra, é que eles não têm o controle sobre eles, o controle é de Deus, e Deus ministra na vida deles, toma eles, abençoa eles e partiu. E a outra frase, qual que é? O outro gesto? E deu. Deu para abençoar a família. Deu para você ser um testemunho lá na escola. Deu a tua vida transformada de dentro para fora. Para você ser bênção para aqueles com quem você trabalha. Às vezes você nem precisa falar. Só seja transformado. Deixa que o teu testemunho fale. Essa é a segunda grande evidência. E aí eles vão testemunhar. Sabe por quê? Porque de repente acontece uma coisa fabulosa. Olha aí, vocês vão achar engraçado. Olha o que diz aí a sequência. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Amém? Mas tem um ponto e vírgula. Olha que coisa interessante. Você não acha interessante isso? Quando eles reconhecem, é Jesus, aí Jesus desaparece. Aí você diz, sem graça. Agora é que era hora de Jesus ficar ali, que eles... Existe possibilidade, segundo os estudiosos que abordam a questão da espiritualidade, eles dizem que naquela hora que Jesus desapareceu diante dos olhos dele, aquele Jesus que estava fora diante dos olhos deles entrou dentro deles. E aí quando entrou dentro dele, possivelmente o coração deles deu uma... Porque eles... Já pensou que cena, fala a verdade, que cena. Jesus ressuscitado é como se tivesse caído as escamas dos olhos e eles agora vê o rosto de Jesus que eles conheciam. Você não gostaria de uma experiência dessa? Não tem hora que você está assim, aí como que numa fração de segundo vem a palavra de revelação e você enxerga a coisa. Que bênção, né? É isso, foi o que aconteceu com ele. Desejo isso para a sua vida. Corra atrás disso. Peça a Deus para isso acontecer. Porque quando isso acontecer, você vai ser capaz de dizer, como aqueles discípulos disseram, de maneira muito objetiva, no versículo seguinte, e disseram um ao outro: não é verdade que a coisa não aconteceu só agora? Não é verdade que isso aqui não é um fato instantâneo? Não é verdade que isso aqui não é um evento isolado que está acontecendo nesse instante? Ou seja, não é verdade que não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos... O quê? Nos explicava a palavra. Então é assim, começa devagar, começa lá no caminho, quando você está triste. Começa com a pergunta de Jesus para você. Você entendeu? Começa com uma circunstância aparentemente insignificante. Isso começa quando você está explicando a tua história para Jesus. Quem sabe em oração. E ali tu começa a queimar. Aí a tua palavra dá lugar à palavra de Jesus. Aí Jesus vai expor para você a verdade.
E aí você não tem como avaliar, porque a gente não tem, gente, capacidade de avaliar o milagre. Não tem. Não tem. Milagre não se explica. Milagre não se explica. Milagre é milagre. É inexplicável. E aí, ele diz, gente, mulher ou homem, marido, não nos ardia o coração lá atrás? Pois é. É apenas uma constatação. E a última coisa, a última evidência de alguém que está absolutamente comprometido com a palavra de Deus, que foi exposto à palavra e a palavra foi exposto a ele. A última é a primeira frase do versículo seguinte, que não é só a primeira frase, é o texto inteiro, mas a primeira frase do versículo seguinte, eu não sei como é que está a sua tradução, mas diz assim, e na mesma hora, levantando-se. Gente, eles andaram 3 horas, eles estão cansados. É hora de dormir. Você percebeu? Eles vão fazer todo o caminho de volta. Isso é uma evidência, sabe por quê? Porque eles estão sozinhos, isolados, eles são sem igreja. E eles voltam para Jerusalém porque eles precisam da igreja. Você consegue imaginar eles voltando? Quanto tempo eles demoraram para ir? 3 horas? Quanto tempo eles demoraram para voltar? Eles andaram direto, eles não fizeram nem curva. Saltando um monte assim, ó. Pelo impacto da palavra e de Jesus dentro deles, empurrando eles. O cansaço desapareceu e tudo, e eles correm com aquelas mochilas nas costas, e o homem dizendo, me espera, mulher, e a mulher, não, eu vou chegar primeiro que você, vamos viver a vida de comunidade, vamos voltar para Jerusalém, vamos se encontrar com os discípulos desse Jesus que está dentro da gente aqui, empurrando a gente para a igreja. Essa é a evidência. Qualquer pessoa comprometida com a palavra de Deus vivencia a igreja de Jesus, a igreja local. É sujeito à desconfiança às pessoas que dizem que tem Deus e tem a palavra e não vive na igreja. Eu desconfio. Não, eu não caio nessa. Não caio. A igreja é o espaço da educação na justiça. A igreja é o lugar da exposição da palavra de várias formas. Você analisa essas canções que foram cantadas aqui, todas recheadas de verdade de Deus, de princípios bíblicos. A oração pelas crianças é que você talvez não pare para observar. Meu trabalho é esse, eu fico observando cada movimento, cada coisa. Tudo é recheado da revelação que vai permeando a vida da igreja. Os materiais que são usados, tudo princípio da palavra de Deus, o palavreado nosso, tudo palavra. É isso. Tem um lugar que pode se vivenciar isso, a não ser a igreja, me conte. Então, a terceira e última evidência de uma pessoa comprometida com a palavra é que volta imediatamente para se integrar na igreja, viver a igreja, compartilhar a vida na igreja. E o texto sagrado continua, e eu já estou fechando aqui, diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam, presta atenção, reunido os 11 e os outros. Os 11 são os discípulos, e os outros são pessoas como eles, que estão comprometidos com o projeto de Jesus, o projeto de igreja. E os outros, os quais diziam, olha o que estão dizendo lá, quando eles chegam lá,
Eles achavam que eles eram os únicos que tinham encontrado Jesus, que nada. Tem muita gente apaixonadíssima pelo Senhor, pela palavra, que vai fazer coro com a gente, que vai nos ajudar mutuamente, que vai nos encorajar mutuamente. Por isso que as Escrituras nos ensinam: edificai-vos uns aos outros. As Escrituras dizem: aconselhai-vos uns aos outros. A palavra de Deus ensina: ensinai-vos uns aos outros. É isso, está lá no Novo Testamento. No Novo Testamento tem 28 mandamentos recíprocos. Além de amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, e assim por diante. Encorajai-vos uns aos outros. 28. É a vida de igreja. Então, quando eles chegam lá, eles achavam que só eles, talvez, tinham tido a experiência que nada. Quando eles chegaram lá, o pessoal está falando o quê? O que o pessoal está falando na sequência do texto? De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Simão era o líder, era o chefe. Gente, o Senhor apareceu, está aqui a foto, ó, a selfie, ó. Está aqui, ó, a carinha dele aqui. E ele chega lá e diz: é verdade, essa foto aí foi a que eu vi lá, agora há pouco, lá em Emaús, na mesa. É ele mesmo. É o mesmo, sim. O glória. Amém? E o texto sagrado, no versículo 35, diz que deram uma oportunidade para ele. E vocês aí que estão chegando, de onde vocês estão vindo, onde vocês estavam? Gente, vocês sumiram. Isso já era 9 horas da noite, 10 horas da noite, sei lá, meia-noite. Aí eles disseram, presta atenção o que diz a palavra de Deus. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido. Aonde? No caminho. Amém? No caminho, quer dizer, foram impactados pela palavra. E como tinham o quê? Reconhecido o Senhor, aonde? Qual foi o gesto? No partir. Eles não reconheceram o Senhor quando o Senhor pegou o pão, e nem quando o Senhor abençoou, e nem quando distribuiu. Eles perceberam o Senhor quando o Senhor ministrou na vida deles, com poder. Amém? 3 aplicações, 3 lições para o seu coração nesta noite. Amém? Quem sabe você precisa fazer o caminho de Emaús. E se você fizer, você vai querer fazer todo dia. Você não quer um coração mais apaixonado por Jesus? Você precisa ser ministrado pela palavra, de dentro para fora. Sem manipulação, sem gracinha. Sabe? Uma ação sobrenatural. Eu vou terminar dizendo uma frase. Tem gente que costumou... O nosso vocabulário evangélico é um negócio estranho, né? E o nosso vocabulário é muito comum. As pessoas dizem assim: Deus falou comigo. E a pessoa está falando isso assim, como se nada tivesse acontecido. E eu tenho muita dificuldade para entender isso. Porque, entre muitos casos, tem um exemplo lá em Abacuque. Entre muitos casos, tem um exemplo em Abacuque, capítulo 3, que quando o Senhor fala de verdade, os nossos ossos, que é a nossa estrutura, os nossos ossos apodrecem. Ou seja, a gente se desmorona. Os especialistas dizem que quando Deus fala, a primeira evidência é você ficar calado e não querer falar para ninguém. Então, às vezes, a pessoa fica falando gracinha. Tinha um amigo meu que dizia assim: Deus me falou neste ouvido. Dá vontade de dar um cascudo nele assim. Eu digo: vai catar coquinho, seu horroroso. Porque banaliza um negócio tão sobrenatural, tão poderoso. Nós não podemos banalizar.
Não podemos banalizar. Você não quer um caminho de Emaús? Assim que queima no coração? Não quer? Eu queria orar por você. Amém? O meu pai, quando eu era adolescente, tinha um cachorro chamado Topa Tudo. É o nome do cachorro. Isso é o nome que se dá para cachorro? O nome de cachorro é Rex. Polly. Fred. Topa tudo. E aí meu pai, eu vi. O meu irmão mais velho uma vez falou assim, pega! E o cachorro avançou numa cutia. No meio nós morávamos na Mata Amazônica. Meu pai mora ainda lá. Tinha muita caça. Eu vi isso. Meu pai sempre dizia assim, quando dizia assim, pega! Aí o cachorro avançava. É só dar o comando. Eu queria ter esse poder para dizer assim para Deus, pega ele! Né? Pega esse corintiano horroroso aí, feio. Você entendeu? Meu Deus do céu. Eu tenho uns cunhados que, meu Deus do céu, se eu pudesse dizer, eu diria, pega ele. Pega esse bicho. Eu tenho uns irmãos, meu Deus do céu. Você pensa numa pessoa ruim, pensa. Agora multiplica. Mas um dia ele vai fazer o caminho de Emaús. Um dia. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu te falar, o livro sobre esse capítulo que você viu é esse aqui. Tem algumas cópias ali, tá ok? Se você quiser adquirir, eu não sei quem vai cuidar lá, mas o pastor deve escalar alguém. Tá ali. O título do livro é Acompanhar Pessoas Intencionalmente. Eu pego o texto na perspectiva de que Jesus está acompanhando aqueles dois para ele ser transformado. Põe a mão no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por esse texto fabuloso de Lucas. Obrigado por esse registro da tua palavra e essa experiência significativa dos dois discípulos no caminho de Emaús, o Cleopas e a Maria, os nossos irmãos, que faziam parte da comunidade. Eles não eram líderes. Os líderes eram os 12, os 11. Eles eram crentes como nós aqui. E o Senhor foi ao encontro deles e fez o caminho de Emaús com eles. Senhor, eu peço que nesta noite, quem sabe, seja um dos primeiros passos de uma jornada de transformação radical do Senhor nesta vida do teu filho e da tua filha. Senhor, vem com poder, surpreende o teu filho e a tua filha. De maneira sobrenatural, começa a queimar no coração deles. Deus, só o Senhor é capaz de fazer isso. Só o Senhor. Nós não carregamos mérito algum que justifique a graça. A graça é de graça. Nós somos carentes de fazer uma caminhada para Emaús, não sozinhos, porque andar sozinho é angustiante. Andar sozinho, a tristeza fica estampada no rosto. Mas quando o Senhor faz o caminho conosco, ministrando em nosso coração, ministração essa que começa a queimar no nosso coração e nos leva ao ponto da gente desejar o Senhor levar para casa e o Senhor se revelar a nós. Senhor, dá essa experiência para o teu filho. Eu te peço, no nome de Jesus. E todos os que creem assim, diga amém. Amém. Deus abençoe.